As I was saying, Oi Bonita. Today this podcast is very special to me because my brother's here with me. So he's been in the U.S. for a couple times, but this time he was here through his work. He was hired to perform for a wedding, a very rich wedding. And so then he also extended his trip to stay with me for a couple of days, and has been very special to recollect memories of our childhood. And I realized that I needed so much to connect. I needed these memories to feed my soul, and has been magical spending time with my brother. And I just had an idea to document this via podcast, YouTube, and also Spotify and Apple and all of that. So we're going to be speaking some Portuguese, and mainly my brother does speak English, right, brother? I will try. I will try. But to keep it short, I'm going to record and speak in Portuguese, but I will make sure we have subtitles that you can understand our exchange and our communication. So, enjoy it. Então, quem tá aqui no meu podcast, o meu irmão, Antônio Dimas Vieira Aires Júnior, a.k.a. Japacista. Thank you for inviting me. I'm so happy to be here. I don't speak fluently, but sometimes I talk in English. Yeah. Ele fala, you speak English much. Every time I see you, your English gets better and better. Thank you so much. Yeah. I do my best. Então, agora você pode falar português, que eu quero deixar essa conversa leve. Sim, Então, compartilhamos memórias, né, das nossas inspirações quando a gente era mais novo, né? Então, aí eu queria saber de você o que levou você a navegar nessa possibilidade de se tornar um músico, né? Especialmente um músico conhecido, especialmente a história da Timbalada, né? Sim. Então, eu queria que você compartilhasse isso com a gente. Então, para falar sobre a minha história, toda a trajetória da minha vida, a gente não pode esquecer de falar da origem, né? Da onde partiu essa grande inspiração. E eu conversando ontem a gente tocou no assunto da avó, né? Nossa avó por parte de mãe, em que tinha os rituais de matriz africana na casa dela, né? Que a gente pequeno, e via lá os tios tocando, a avó e tal. E aí quando me perguntavam sobre isso, eu nunca sabia responder direito. A única pessoa que me estimulava dentro de casa era você. Mas você ainda não vivia de música, mas você fazia música ali, mas não vivia de música. Tipo, não era a musicista da família, que aí sacou? Não é, porque é normal cantar. Você ver numa família de músicos, o pai que tocava, o avô que tocava, a mãe que canta, e aí os filhos acaba sendo influenciado. A gente não teve essa influência viva dentro de casa, né? Às vezes aí aconteceu com você ali, as suas viagens pro Japão e tal, mas não era viva, tipo assim, alguém tocando na minha frente. Então isso eu costumo dizer que Deus me escolheu e falou assim, você vai ser a parte musical da vida, você vai musicar essa família Aires. E ali eu comecei a crescer e minha mãe, como ela é doceira, né? Ela tá ali sempre com os instrumentos de trabalho dela, que são as panelas, os utensílios de cozinha. Eu conseguia enxergar através daqueles utensílios possibilidades de sons. Às vezes vendo ela mexer nas panelas e batendo, eu plam, pim, pum, pam, isso aí pode... E aí eu começava a tocar nas panelas dela. E aí quando eles faziam as feiras para comprar os ingredientes, eles compravam as latas de manteiga grande, né? Eu lembro, né? Aquela lata Casa da Manteiga, eu lembro até a loja, o nome Casa da Manteiga. Então, eu ia lá e pedia pros caras, se tem lata sobrando aí, me dê. Então, dessas latas eu criava na minha cabeça uns drums, né? Umas baterias, e ficava batucando. A gente morava na casa de Seu Guto ainda. Então, Júnior, para, que zoada é essa, Júnior? Para com essa miséria! O tempo inteiro tocando. E aí, para resumir um pouco, veio já
um pouco mais já na fase adolescente, em que as meninas começaram a frequentar Salvador, né? Você e Carolina e tal. E aí voltava com a mente explodindo. Já, Juninho, você tem que morar em Salvador, porque é timbalada, não sei o quê. Então eu ouvi aquilo ali. E aí começou a me estimular, a me inspirar a querer ir para Salvador e querer ser músico. E aí eu comecei a curtir a timbalada por causa de você, né? Que é de você e de Carolina. Que vocês, cada ida em Salvador voltava cheia de energia. E aí eu comecei a ouvir aquilo ali. Eu falei, velho, eu quero isso pra mim. Ouvi os discos de timbalada. E dá um pouquinho, explica o que é timbalada, porque tem Sim. pessoas que não entendem. Que não Timbalada sabem. ela é um grupo musical. Eu acho que um grupo musical ainda é pouco, assim. Eu acho que é um movimento cultural em que tem um papel muito importante no crescimento da música brasileira, assim. E eu acho que se eu disser mundial, não estou dizendo, não estarei dizendo muito. Tem um papel importantíssimo, assim, através da sua estética, através das suas letras, das mensagens, das claves musicais, das levadas, que é usada por Da energia. isso, da energia, da ancestralidade que tem por trás de todo aquele trabalho ali, a partir do canto, a partir dos instrumentos, a partir do seu criador, que é Brau, né? Que pra mim é um cara assim que tem um lugar especial, assim, que foi o idealizador daquele projeto. Então, assim, a Timbalada é um movimento cultural muito potente e que tem um legado importante, assim, em tudo que eles fizeram até os dias de hoje, assim, pra mim significa muito. A música Timbalada é muito viva no que eu faço hoje, porque eu já amava como fã, depois amei participando do movimento, e aí, nessas minhas viagens pelo mundo, eu levo a Timbalada comigo, né? Quando eu comecei a pesquisar esse entendimento, esse diálogo das máquinas eletrônicas com o timbal da Timbalada, eu falei, isso aqui eu posso fazer algo meu com essas referências. Então é muito vivo, assim, se você for no meu show, você vai ver coisas ali Timbalada. Isso é Timbalada, o surdo, as coisas, as referências de Timbalada. Então a Timbalada, assim, quem puder pesquisar mais, eu aconselho, assim, eu recomendo, porque é muito lindo, assim. Então, os ritmos dentro da timbalada, da música da timbalada, tem várias influências de outras culturas. Sim, exatamente. Vamos falar um pouco disso. E principalmente a cultura africana, né? Muitas claves, muitos toques, muito também toques tradicionais de terreiro, né? Também tem uma mistura do caribenha Sim, também, né? tem música latina, porque Brau, ele teve essa oportunidade de viajar muito cedo, né? Então, na época que não tinha internet ainda. Então, ele viajava, trazia os discos, pesquisava muito, ele é muito pesquisador. Então, o que ele foi? Ele trouxe essas referências, né? Das guajiras, sabe? Dos merengues, das cúmbias, enfim, do funk americano com o tambor, do candial. Então, assim, é uma salada. Eu, como irmã e fã, que eu sou fã do número 1 do meu irmão, do trabalho do meu irmão, eu vejo ele também como o Carlinhos Brau, porque a gente tem uma conexão musical bem orgânica, né? Onde eu mandava para ele sempre música, Sempre né? manda, até hoje. Até hoje. Aí mando música, aí irmão, estuda aqui um pouquinho da Afrobeat, estuda aqui um pouquinho da música caribenha, tipo assim, mais novo, né? Naquela época não tinha Spotify, tinha, tipo Era assim, cassete, eu pegava a música do Alex ou Kamal, se mandava. liga aí num hip hop diferente. E porque eu sei que meu irmão, ele é como cozinhar, né? Você tem a fórmula para a receita para fazer o bolo. Aliás, o bolo, Comida. a comida é mais freestyle. Quando você faz um bolo é mais científico, né? Sim. E eu O acho tempo do que fermento, o tempo de cada tem coisa muito ali. exato. Aquecer o forno. Isso. E cozinhar tem aquela coisa de amor e aquela coisa orgânica do momento. E eu vejo isso no meu irmão, onde ele tem essa habilidade de pegar inspiração dentro dos sons, né? Naquele momento. E se tem aquela cultura que vive no som, como é a cultura africana, tudo isso tem um ritmo, né? Sim. Como a gente anda, como a gente fala. Então, eu sempre jogava assim, inspiração para ele, sabendo que ele ia destilar, né, o ritmo daquilo ali e criar, né, uma coisa que era dele. Então, eu vejo que você é muito... É igual o Carlinhos, né? Você tem essa coisa de, porra, velho, eu vou tentar isso aqui, vou botar aqui no mixer e jogar coisa orgânica. Então, eu sempre senti que
o meu acesso aqui nos Estados Unidos e a exposição que eu tive e tenho também através da cultura, através dos meus amigos, eu falei assim, porra, eu sempre achei, porra, eu vou mandar pro meu irmão, porra, agora a última vez eu quero que meu irmão também invista muito tempo em DJ. Porque eu vejo ele no mundo como um DJ brasileiro, introduzindo essa riqueza da música baiana, né? E africana dentro da nossa cultura, com a mistura da eletrônica, né? Uma coisa mais moderna. E essa coisa é muito do Japa System, né? O que foi que levou você a ter segurança de é uma coisa inovadora e única? Tem uma inspiração de uma outra pessoa, Sim. mas aí você desenvolveu uma coisa sua. Então, logo que eu me mudei pro Candial, porque eu tinha essa vontade de estar no Candial, respirar aquela atmosfera ali de Carlinhos Brown, das coisas que acontecem ali, eu tinha um sonho de tocar na timbalada. Então, para mim, na minha cabeça, eu teria que estar perto daquele movimento para ele me notar, para ele me ver. E foi assim exatamente como aconteceu. Então, assim, eu comecei a entender que era importante você entender o movimento da timbalada, tocar, respeitar os toques, entender as convenções, entender tudo, mas eu falei que eu pensava que eu sempre quis mais, eu queria um plus a mais, né? Eu falei, não, eu toco o timbal na timbalada bem, mas eu quero algo mais, porque eu quero mais. Eu sempre tive essa vontade desse desafio. Eu amo desafio, assim, eu tenho tesão por desafio. Quando algo vai me desafiar, eu fico com ansiedade gostosa de ter que fazer aquilo ali, né? Então eu comecei a pensar, eu falei, pô, o timbal, ele pode sim comunicar com as máquinas eletrônicas, por que não? Existem várias influências potentes e uma das influências que pra mim foi que mudou a minha vida foi depois que Newton Rasta, nosso amigo, me apresentou. Newton Rasta é um grande artista de Feira de Santana e é o cara que pegou nas minhas mãos, ele e o irmão dele vendo, pegou nas minhas mãos e falou, Slap, Open, Bass, é por aqui, não sei o quê. Então esses caras pra mim é importante. Assim. Seu mentor, né? Claro, ali eu não posso falar da minha carreira e esquecer desses caras de jeito nenhum. E aí um belo dia Newton Rasta veio com um DVD pra mim e falou, Júnior, assista esse DVD aqui. Era o Gilberto Gil Eletroacústico. Eletroacústico Gilberto Gil. E nesse DVD, lá como é que fala? No Make Off, tinha os caras mostrando as percussões. Gustavo Vidal mostrando o setup dele e Marco Suzano mostrando o setup dele. Mas quando eu vi o setup de Marco Suzano, eu falei, eu quero ser esse cara aí. Eu quero fazer isso. Okay. Que era exatamente isso. Esse diálogo das máquinas eletrônicas com o tambor da rua, com o pandeiro, com as coisas. Eu falei, eu quero isso, me identifiquei. Depois daquele dia, eu te liguei logo. Falei, Vi, quero essa máquina aí, por favor. A máquina da... Eu tenho até hoje essa primeira máquina, que é Roland 606. É uma máquina, um Groovebox. Então, depois daquele dia, mudou minha vida. Então, para falar de tudo isso, falar dessa minha descoberta, eu tive o presente da natureza de colocar esses caras na minha vida, assim, sabe? Pega aqui. O orgânico e o eletrônico. Então, eu entendi que isso era muito certo. E tem, entre outros caras, tem o Naná, que já fazia isso. Tem o saudoso Naná, que já se foi. Tem o argentino... Ramiro Soto, que já fazia essa pesquisa também. Eu não os conheci, mas eu acho que a natureza mandou assim para mim, pelo universo. E hoje, ouvindo as coisas que eu faço, eu identifico muito com o que eles faziam. E tem as pessoas também em vidas, né, que hoje aqui que estão em vida ainda. Pô, Mikael Muti, que é uma grande influência para mim, o cara que me ensinou a tocar o videogame ali, né? Mikael Muti, que é um grande produtor, um grande músico e uma grande pessoa. Então, assim, eu levo essa galera com muito carinho. Jair, do Candial, que pegou minha mão, falou, já, pra convenção de timbalada é essa, fique tranquilo que sua hora vai chegar, Brau já tá te olhando, e não sei o quê, vem por aqui. Quando tinha uns eventos, ele já me chamava, já botava na linha de frente, sabe? Pra Brau me ver. Então, assim, eu sempre tive... Eu acho que é muito o que você emana pro universo, né? Se você é uma pessoa boa, do coração limpo, vai aparecer as peças ali que vão te botar no caminho. Então, eu tive... Eu não digo sorte, eu digo assim, eu tive muito merecimento do que aconteceu comigo nesse... Eu fiz por merecer, pronto. Você tava, como eu sempre falo, né? A oportunidade acha a preparação. Sim. É você que cria a sua oportunidade. Você que cria a sua oportunidade, porque se você acreditar que você tem um talento para conquistar uma coisa que você gosta, primeiro você tem que acreditar, né? Segundo, tem a disciplina, a determinação para que as coisas... Ele ligava para mim e pedia, Vi, tem um material aqui que eu preciso conectar ou fazer alguma coisa, manda aí para mim. Quer dizer...
eu não entendia do equipamento, mas eu sei que meu irmão não falava inglês, mas eu sabia que ele ia se virar para poder entender como conectar as coisas, entendeu? Então, quer dizer, ele já estava preparado para uma nova dimensão da carreira dele, para desenvolver o estilo dele. Então, é uma coisa bem orgânica, onde quando você tem essa coisa dentro de você, aí tudo começa a vir a você porque você está preparado, você está aberto. Para evoluir, entendeu? E aí as pessoas vêm, você precisa disso, eu tenho isso, você precisa disso, entendeu? Então, você já estava preparado já o quê? Quantos anos você tinha quando você fazia as latas? Eu acho que ali eu tinha uns 10, 11 anos. 10 anos. 10 anos. Colégio aí. Época de colégio, assim, ainda, Isso. tipo, chegar no colégio batucando nas coisas. Então, todo mundo começou a notar, né? Que eu tinha essa... Eu sou autodidata, nunca fiz aula na escola e tal. Claro, depois de que você vai crescendo, você quer potencializar a sua arte e aí você vai. Mas assim, não foi assim, meu pai me pegou, me levou para uma aula de música porque ele quer ver se eu... Não, já era uma parada muito natural dentro de mim, orgânica. né? Então, eu acho que isso tem muito a relação com essa referência africana, né? Do tambor, da comunicação, do tambor communication, né? O poder de comunicação do tambor, né? Então, eu tinha muita intimidade com o tambor até antes de ser profissional. Eu já tinha essa intimidade, assim. Não podemos esquecer do Japão. Claro. E a experiência do Japão deu o nome do Japa System. Explica aí. O Japão, para mim, são várias camadas de importância. Por quê? Para mim, o Japão ele foi a minha primeira viagem internacional. Eu tinha 19 anos. Primeira vez que eu entrei num avião. Primeira vez que eu participei de um grupo, que é o entendimento de você lidar com um grupo, né? É um exercício muito importante para a pessoa, né? Tudo que envolve grupo, você tá ali lidando com várias energias, com vários comportamentos. Então, foi massa logo cedo poder. Eu acho que o Japão tem uma importância absurda na minha vida, porque hoje eu consigo chegar em qualquer lugar do mundo e fazer uma performance e estar no meio do público, assim. Eu consigo ter essa desenvoltura. E Valdir trabalhava muito isso na gente. O parque vai estar vazio, mas eu quero o mesmo show. Vamos lá, sorrindo. Profissionalismo, muito né? profissionalismo. Isso aí eu levo pra minha vida, assim. Isso. Foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Então, e aí o Japão, eu consegui... Fui o primeiro ano, passei um ano, né? Fui a primeira vez, passei um ano. Foi mágico, trabalhar num parque de diversões. Imagina você ir pro Japão, trabalhar num parque de diversões, né? Japão sempre aquele lance da tecnologia, então você tendo acesso às coisas, comprando os equipamentos, então pra mim foi mágico. Aí consegui voltar mais 2 vezes. E nessas idas e vindas, os meus amigos ficavam brincando comigo. Júnior, seu olho tá esticando, você tá ficando japa, viu? Então o japa vem dessa brincadeira. E o system vem dessa referência, dessa pesquisa híbrida de tocar percussão, dos instrumentos eletrônicos e dos instrumentos orgânicos. Esse sistema, então, Japa System, o meu sistema percussivo... É um conjunto. Exatamente. Então eu falei, Japa System, o sistema do Japa, né? Então eu entendia, eu parei pra pensar e falei, velho, eu vou criar minha própria nave, porque eu sei que através dos meus comandos percussivos eu vou levantar voos. E é o que tá acontecendo hoje, entendeu? Me fez ir pra Indonésia, me fez ir pro Canadá, me fez ir pros Estados Unidos. Tudo que envolve a minha percussão eu considero como uma nave system, porque eu estou ali comandando. Se eu parar de tocar, não acontece nada. E naves entra em várias dimensões, né? Exatamente. Então, e você com a música brasileira, o conjunto do samba, bossa nova, que tem a raiz africana, mas você tem toda essa como é que fala? Disposição a você, porque você é brasileiro. Sim. Primeiro, é brasileiro. Segundo, é um pesquisador, né? E terceiro, um amante da música. Sim. Minha vida. É a sua vida. Eu falo sempre pra ele que a mulher dele não é a mulher dele, não. A mulher é a música primeiro e depois todo mundo. Não, porque pra mim a música é o que me move, né? A música é que me faz feliz, é a minha terapia, é a minha zona de conforto. Eu não consigo me enxergar sem fazer música, né? Eu posso estar fora do palco ali por causa de alguma coisa, mas eu tô em casa produzindo. Não é nem zona de conforto. Que tem uma coisa da zona de conforto que é confortável, mas eu acho que a música para você é o universo. Sim. Sabe, a galáxia. Quando eu quis falar sobre tudo. Quando eu quis falar sobre zona de conforto, não é um... Eu sei que você entendeu, mas é só para explicar pro público.
não é que é uma comodidade, ficar Isso, acomodado, mas isso. assim, é saber que eu estou feliz ali fazendo o que eu amo, transformando vidas, ganhando por isso, vivendo da arte, isso me projetando para o mundo. Porque para mim, quando eu olho pro meu passaporte, que eu vejo todo carimbado de vários países, foi por causa que eu escolhi a música na minha vida, sacou? Isso. Ah, se você não fosse músico e você também poderia fazer, não sei. Mas a música que me proporcionou isso. Claro, eu tô falando abaixo de tudo, abaixo de Deus, sabe? Dos orixás, de tudo, das energias, dos deuses, da minha família. Mas podia ter tudo isso. Se eu não tivesse vontade, não ia acontecer nada, sacou? Então eu sempre busquei isso, assim, né? Eu sei e sinto que as pessoas nascem com gift, special gift, aonde você foi desenvolvido e nasceu para um propósito. Então, tipo assim, a mãe tem uma habilidade de criar as coisas. Ela pinta, ela faz crochê, Pega uma receita, modifica ela a faz uma receita, receita, modifica. Sim. Né? A gente tem isso E é muito isso. dela, A né? música é isso, né? Isso, Pega uma é por isso que eu clave, falei. coloca uma outra clave Isso. de uma outra levada, coloca um Isso. sample aqui, muda o tom, já vira outra coisa, entendeu? É isso, então eu acho que pelo fato, a gente estava conversando, né, antes sobre qual foi. Eu adoro música, mas a gente não tem nenhum cantor, nenhum familiar que toca qualquer instrumento. E aí eu lembrei para ele, mas rapaz, tinha vó Sim, tinha festa de Carolô lá na casa dela, e ele me lembrou que os nossos tios, e isso foi agora, viu? Foi Uns dias, agora. que Ontem. ele tá aqui Ontem, foi ontem. Menina, tu lembra? Eu lembro direto aliás, eu tenho que falar isso. Ele tava fazendo, a gente tava ouvindo umas músicas de samba de roda, alguma coisa assim. E eu falei, mas rapaz, toda vez que eu ouço samba de roda, eu lembro da avó, e eu lembro vendo ela na sala dançando toda de branco, cabelo solto. Sim, E aí ele falou, o tio lá no atabaque, o tio Finho, o tio Neném. Eu disse, como assim? Eu E lembro. aí você Eu lembro como se lembrou. fosse hoje. No canto assim, tipo, ele tocando e... Eu lembro, eu pequeno assim, olhando, porque eu ainda era muito novinho, eu olhava assim, não era... Quantos anos? Não era de assustado, mas de surpresa, Yeah. assim, tipo... Eu acho que eu tinha essa faixa aí Eu tinha 11. Acho Quando que a eu gente tinha- mudou de São Paulo pra feira, Mas eu nessa era época de idade. você já era mais Já era mais velha, né? adolescente, Umas Eu acho que 13, nessa época quem 14. tinha era eu, 12, 13 anos, Isso, essa isso, parte aqui. isso. Eu lembro que era massa. Dia de sábado a gente saía da barraca e ia pra Ia casa da avó, pra casa ver a da avó. avó, Você lembra? Amanhã para ver isso. mãe. Yeah. E aí eu, você, o pai, todo mundo Yeah. ficava lá com a avó. É. Levava os bolos pra ela, né? As coisas. Então, eu acho que essa coisa, né, do povo negro, é essa criatividade orgânica que a gente tem pela história, né, que a gente tem que criar ah, algo pra gente, não é só sobreviver, mas viver, né? Sim. Então, a música é o alimento da alma, aonde a história da escravidão é a única coisa que conectava eles à raiz da África, era através da música, era através do instrumento, Era o momento que diminuía as dores, as né? dores, feridas, né? O exatamente. momento de celebração deles. E eu acho que eu sinto isso, e meu ponto era que vou concluir aqui, é que eu sinto que o Júnior, meu irmão, eu chamo ele de Júnior, não é Japa, não. Eu chamo ele de Japa quando eu quero tirar onda com ele, né? Mas eu sinto que o meu irmão Júnior, ele tem o propósito dele espiritual, é de iluminar as pessoas através da música dele. Porque eu já percebi quando ele toca as pessoas, ele move todo mundo com não só a música, ele vira um instrumento do trabalho dele, com sorriso, com molejo. Então, é isso que eu estou falando. Tipo assim, tem pessoas que nasceram para ser professora, tem pessoas que nasceram para ser médico, independente do salário, eles estão ali com o propósito dele. É isso que eu estou falando. Você, para mim, é isso. Não precisava de ter ninguém profissional como o Alex, né? Que tem músicos na família dele. É muito orgânico essa coisa. Você acumulou a sua experiência, né, dessa vida e jogou também uma coisa dentro de você que falou, eu sou músico e tenho orgulho disso, porque é muito mais do que eu. É muito mais do que eu, como o Pharrell, né? O Pharrell é uma inspiração. Eu vejo muito meu irmão nele.
E ele fala muito disso. Inspiration is all around us. Entendeu? Se você estiver presente, você consegue atrai, né? pegar Sim. o som e criar uma música. Então é isso que eu vejo o meu irmão, o serviço para o mundo é a música dele. Que eu percebo quando eu vejo o show dele, como as pessoas reagem com o seu show. Eu ia responder não, que não é uma pergunta, mas eu vou comentar sobre isso, mas você falou do Alex e eu não posso também deixar de citar ele, porque é uma peça fundamental para todo esse processo. Porque ele era o cara que ficava também nessa pesquisa. Acabou de passar um text. Ele é o cara que ficava nessa pesquisa, a gente ficava nessa conexão, eu, você e ele trazia para o Brasil quando vinha, né? Não, compra essa placa. A minha primeira interface de áudio foi Alex que trouxe para mim. Que eu acho que era dele, ele não usava mais, e aí ele trouxe para mim, que era uma Digi... Esqueci o nome, mas era Digi. Então, para mim, é muito fácil compartilhar essa verdade, esse amor, quando eu tô atuando, porque é muito prazer e muito amor envolvido na minha música, na minha arte. Para mim, quando eu tô tocando, é um momento de celebração, sabe? Eu não sei o que é ficar nervoso tocando, eu não sei. Se já fiquei, eu não me lembro. Então, pra mim, eu fico, muito pelo contrário, eu fico super excited. Você vive dentro do momento. Ao ponto do show acabar rápido, de eu achar que o show acabou rápido. Isso, E não é. Eu já... Então, assim, no momento, é the flow zone. Sim. Pra mim, isso é muito natural e muito verdadeiro, a minha relação com a arte. E eu sei que eu tenho esse poder de atingir as pessoas no bom sentido da palavra. Sabe? Várias pessoas já chegaram pra mim, mulher, homem, gay, lésbica, senhora, senhor, criança, falar, velho, você tocando, eu não consegui mais olhar pra banda. Não que eu seja melhor que a banda, entendeu, gente? Mas assim, é lindo de se ver. Parece fácil aquilo que você faz. É lindo de se ver. É lindo de se ver. Eu lembro da Ronova na época que eu... Então fica muito claro para as pessoas, quando estão assim assistindo os concertos em que eu participo, não só os meus solo, mas também as bandas, os artistas que eu participo, fica muito viva essa verdade da felicidade que eu tô ali dentro daquele momento, né? É contagiante. É contagiante. Pra banda também. Eu lembro muito que no Baiana, Betinho vinha pro meu setup perto de mim, me olhar, tocar comigo assim, russo, virava assim, seco. A banda em si, né? Tinha essa conexão, porque eu tava ali fazendo o que eu amo e vivendo um momento mágico, que é a música. Só assim, acho que é um pouco difícil traduzir em palavras, né? Porque é muito forte, assim. É isso que eu falei aqui, é tipo superficial, assim. Existe camadas e camadas de sensações, assim, que é mágico demais. Agora, você falando isso aí, eu lembrei da primeira vez que você tocou com a de balada. Bora falar? Sim, sim. O seu primeiro show na Timbalada lá no Gates. E falando em Timbalada de novo, eu acho que é legal a gente deixar muito mais claro, assim, para as pessoas que estão assistindo, que lá em Salvador, principalmente, para o percussionista em si, a Timbalada é uma super powerful referência. Então, assim, o cara que toca na Timbalada, ele trata como uma realização mesmo, assim, de um sonho, de um desejo de tocar numa banda que é uma referência pulsante, potente do que a música baiana retrata até nos dias de hoje, quando se refere à percussão, assim, né? É muito viva a característica da Timbalada, a referência percussiva é muito original, assim, tem uma assinatura incrível que você consegue distinguir que é a Timbalada mesmo sem ver. O som é bem particular. Você tá ali no particular. Cristo, ou então no Morro do Gato, eles estão dobrando a barra lá ainda, você fala, vem a Timbalada. É então, verdade. Era isso que você bem sabe, né? Você bem sabe, né, velho? Eu ficava ali no ladinho do trio, ao ponto do meu ouvido doer. Se não tivesse doendo... Não, é incrível. A gente... Porque, assim, muita gente na rua, a gente fica com medo ali das coisas, mas você fica cego quando você vai atrás. Hipnotizado. É o som da Timbalada, eu acho que é uma transcendência espiritual. E pra mim, foram sensações, assim, tipo, especiais, porque eu tava como fã, indo atrás do trio, ouvindo aquilo ali, se emocionando, falando, cara, que isso, mano.
E depois eu tava em cima do trio tocando para as pessoas e sentindo de cima do trio a potência, a pulsação que é aquilo ali. Então eu falei, velho, agora que eu Yeah. entendi completamente. E sem falar em todo o contexto, né, de que envolve essa realização, porque era vocês iam jovem, eu pequeno, e eu cresci com isso na cabeça e depois vocês me viram tocando na banda. Então, Não, peraí, mas aí, minha gente, deixa eu te falar essa parte bem importante pra mim, né? Como fã da Timbalada, fã do Olodum também, mas a Timbalada era uma conexão muito forte. Sempre, sempre foi. Olodum toda terça-feira. Eu gostava de ir bênção, né? até a Benção, eu adorava aquela experiência. Mas a Timbalada Gate Square assim, era muito único. Então, pra mim, quando eu vi o meu irmão, eu tava aqui, né, nos Estados Unidos já. E quando eu recebi a notícia que ele entrou na Timbalada, a emoção na hora, né? Foi uma emoção total, mas ver ele abrir o show, foi. abrir o show no Gate Square, foi muito emocionante pra mim. Ali foi, desculpa, foi no Museu do Ritmo. O Museu do Que são Ritmo. dois espaços. Tem o Gate Isso, Square no Candial isso. e tem o Museu do Eu Ritmo. São dois esqueci. espaços de Isso. Carlinhos Brau que ele faz as festas. Mas aquele dia foi mágico. Ah, pra nossa família, não era só pra mim, porque a trajetória do Júnior, do Japa System, pra vocês, não é só do Júnior, é da família Aires. Sim. Então, quando ele entrou na Timbalada, foi um som realizado pra família Aires também. E pra mim, particularmente, é porque eu adoro música. O meu sonho era ser artista no palco. Então, ver o meu irmão com essa facilidade e habilidade de incorporar a música, né? É como se eu sempre falei pra ele, né? Você tá no palco, eu tô ali com você, porque você tá vivendo um sonho também que era meu e que é nosso, né? Sim. Então, aquela primeira apresentação com a Timbalada foi muito forte pra mim, importante e emocional. A segunda foi eu tô aqui nos Estados Unidos agora há 25 anos, mas eu fui para o Carnaval do Brasil pela primeira vez em 2010, 2000 Não e... lembro também, não. Foi Foi, 2000. mas você tava perto de sair da Timbalada. Então foi quando? Não, acho que ele foi o segundo ano na Timbalada, não foi não? Segundo ano da Timbalada. Segundo ano da Timbalada. Então, pra mim também, eu já tinha feito vários anos que eu não tinha ido para o carnaval. Então, o carnaval também, indo pro carnaval, foi muito excitante pra mim. E foi muito também excitante curtir o carnaval com a minha irmã, com minha amiga aqui dos Estados Unidos, pela primeira vez, indo pro Brasil. Ela adorou. E ver o meu irmão tocando Timbalada no trio, no carnaval de Salvador. Barrondina, hein? Ave Maria. E esse menino tava preocupado comigo na corda do trio ali. Claro, né? Eu tocando, vendo a bagaceira lá embaixo, eu super preocupado, milhares de pessoas no trio, e vocês lá, tipo, e aí De eu turista, ficava de tocando, gringa. não conseguia me concentrar comigo. Sai daí, cuidado. Cuida, preta! E ele tocando, viu? E ainda dançando. Ave Maria, uma Aquele dia eu lembro. emoção. Você é mãe preta, não foi? A mãe, é preta, eu, a Carolina depois. Carolina tava nesse dia, não. Carolina viu. Tava sim. Eu Mas eu não lembro. sei se foi antes de você apareceu, depois, no carnaval. A gente curtiu junto, tem uma badá e tudo. Eu lembro que Carolina tava nesse museu, ela tava. Ela, o pai e a mãe. Ah, Daiane preta. isso. Quem mais? Enfim, mas eu lembro assim, as pessoas que eu lembro assim mesmo. Então, os dois eventos da nossa vida foi muito marcante. Isso que eu quero que as pessoas saibam de você, né? Porque eu acho que a gente tem a tendência de só focar e mostrar o sucesso, né? Mas não sabendo da caminhada, o quanto... Como é típico essa história de atleta, né? Que tem uma família atrás do atleta. Que sacrifica financeiramente e se sacrifica também com tempo
investindo o Sim, tempo e o sim. dinheiro na carreira É uma como é que fala? do Do familiar, artista. sim. É isso, é um trabalho em conjunto, né? Ficar Yeah. todo mundo ali, é como o jogador, né? O pai fica a mãe levando pro Yeah, treino, o yeah, pai yeah, levando pra não sei yeah. pra onde, viaja junto, a irmã Yeah. faz as coisas. É isso, é porque essa união também é essencial, né? Esse estímulo, esse apoio dentro de casa. Existem muitas pessoas, não só na área artística, mas em outras áreas, que tem um pouco de frustração referente a isso, porque não tem Exato. esse apoio de onde ele mais esperava, que é dentro de casa. Tem pessoas que superaram isso e conseguiu provar que mesmo assim conseguiu, e tem pessoas que desistiram. Então tá até hoje com esse trauma de, É. poxa, eu não tive apoio. Eu não tô Eu não vivendo tive esse minha. apoio. Eu já vi, Yeah. ouvi relatos de pessoas, pô, Japa, eu vejo que você falou desde pequeno, velho, que ia tocar na timbalada, hoje você tá rodando o mundo. Felizmente lá em casa eu não tive esse apoio. Aí eu fiquei pensando assim, falei, velho, aí eu cada vez mais eu valorizo isso, né? Da mãe até hoje fala, aprenda inglês, ó, aprenda a cozinhar. Aprenda a cozinhar porque Yeah. você vai viajar. Minha mãe já falava, Yeah, já falava isso já lá atrás. Pra Aprenda a gente. cozinhar Yeah. porque você é artista, você vai rodar o mundo para não estar comendo porcaria. Yeah. A saúde, o principal instrumento é seu corpo, é você. Yeah. Então é isso, né? Então esse apoio dentro de casa, né? Eu falo da família, mas principalmente essa família de dentro de casa, né? É essencial, assim. Eu não tenho o que falar porque não me faltou apoio. Meu pai, minha mãe, minhas irmãs. Eu sou muito grato e valorizo muito isso. Porque foram forças somadas, né? Não foi só eu que quis tocar e... Exato. Sacou? Fala abaixo de Deus, né? Yeah. Deus tem todo ali o poder, mas ele quer ver se a gente vai lá. Yeah. Quer ver se você tem atitude de sair de Feira de Santana para ir para Salvador, para ir para os Estados Unidos. Se eu sair de Feira de Santana para ir para Salvador, para depois ir para a Europa. Carolina, a mesma coisa. Sacou? Não faltava nada pra gente. Estudava, mesmo apertado, mas estudava em colégio bom. Não faltava comida, a gente nunca passou fome. Nossos pais nunca deixaram. E nem por isso a gente ficou debaixo da saia de mamãe. Não. Minha mãe, ó, voa, fly. Yeah. Ó. Então hoje a gente tá com essa mente aberta e com essa coragem de enfrentar os obstáculos da vida, porque a criação é fundamental para formar a pessoa, assim, né? Para formar o ser humano. Então, graças a Deus a gente, até hoje, pô, a gente, todo mundo já velho, já pai de família, e minha mãe, ó, faça isso. Verdade. Sacou? Vamos falar também como você se sentiu quando você teve a oportunidade de gravar o seu primeiro álbum Sim. solo? Isso para mim foi um grande acontecimento, foi assim uma virada de chave e uma divisão de águas assim na minha carreira, porque eu desde sempre não. Quando eu comecei a produzir, eu começava a criar as minhas ideias e eu enxergava isso num disco. Eu falei, preciso gravar isso num disco. Mas gravar um disco não é tão simples, principalmente quando você vai para principalmente no Brasil, que é tudo muito caro, né? E se você quer gravar um disco com qualidade e convidar músicos de qualidade, isso você tem que ter dinheiro, sacou? Porque eu sei que tem um amigo ali, outro ali que faz e grava na parceria, mas você precisa de muito Qualidade mais do que também, isso. Você né? precisa de ter... Não, e eu acho que é muito além da qualidade, é você poder escolher uma pessoa que se identifica com aquela faixa específica do seu disco. Que foi o que eu fiz, eu consegui chamar cada pessoa que eu imaginava naquela faixa. Mas o que me possibilitou foi que eu conseguisse ganhar um edital. Né? Eu juntei com Poliana, que é uma grande amiga minha, e ela escreve para editais, e a gente conseguiu um edital do Aldir Blanc, que financiou a grana para o disco. Aí é diferente, eu quero o produtor tal, quero o naipe tal, quero Gabi Guedes, quero Marco Suzano, quero Betinho, quero Mônica Millet, quero as pessoas ali que eu visualizava dentro daquele disco. Então, assim, eu consegui esse edital, então ele materializou, né? Realizou esse meu desejo de gravar o primeiro disco. E o meu disco já estava pronto, 50% do disco já era pronto na minha mente, no meu workstation. Eu dava o play e falava, dá pra isso, dá pra ir pro mundo. E aí, depois desse apoio, que eu consegui dar vida pra isso, porque, tipo, o dinheiro move, né, as coisas. Você tendo a ideia e ter o dinheiro, você consegue fazer. E aí, João produziu meu disco. O João, que é um amigão meu, que é um dos live performances do Baiana System, né? Então o João ajudou a dar vida também. Eu pegava algo que tava tipo 60%, entregava pra João. João me entregava pronto, assim. Que sabe? legal. João é muito bom produtor. João Meirelles. Então, assim, o sistema percussivo integrado, ele é
tudo que se refere a esse processo que eu passei desde a lata de Dona Neuza, as panelas de Dona Neuza, até as máquinas simuladoras de percussão e bateria, as máquinas de sample, de entender isso. Então, o próprio nome já diz, o sistema percussivo integrado, né? Tudo que integra ali aquela forma de fazer música e de tudo que eu entendo enquanto arte, assim. E aí, a partir desse disco, amadureceu mais a minha estrutura para criar o meu show, meu próprio show. Porque antes eu fazia um show tocando uns remixes, fazendo umas experimentações ao vivo, mas não tinha um show para dizer assim, não, aqui é um Uma show, história. essa música é minha, essa música. Então, assim, depois do disco ele me trouxe isso, né? O disco foi lançado por um selo de Carlinhos Brau. Ele gravou clipe comigo. Então, assim, é massa poder falar isso, porque eu volto lá atrás e lembro que eu cheguei no Candial cheio de sonho, de conhecer o próprio Brau, de participar da escola dele para Catum. Foi lá que eu aprendi a mexer nesses mecanismos eletrônicos, tal, Carlinhos Brau, Jair. Então, assim, essas pessoas têm um papel importantíssimo nessa construção, né? Então, e depois você ter essa galera no disco é muito especial. Então, faz você reviver desde o início e você cravar ali, consolidar uma conquista, né? Eu acho que o sistema percussivo integrado é isso. Eu agora estou no processo do segundo disco, o segundo álbum, que vai ser chamado Tambor Communication, que é esse poder de comunicação que o tambor tem. Porque a gente, nos tempos passados, hoje eu não tenho certeza se hoje ainda existe, mas dentro até onde eu pesquisei, falam que as tribos se comunicavam através dos toques do tambor, Isso, né? Meio com a comunicação mesmo, literalmente. Não tinha, não usava palavras. Como sinais, né? Até para poder disfarçar, criar um dialeto musical para que para avisar. Para o inimigo não entender, enfim. Então, assim... E o tambor em si, ele é um instrumento de fala, de comunicação, sim. A gente sentia isso ouvindo a timbalada. A emoção que a gente sentia. Sacou? Porque é vibração. Vibração. Tinha um ser humano tocando ali? Tinha. Então era uma energia cíclica que saía do ser humano que estava tocando aquele instrumento, entrava no instrumento, voltava pro instrumento e aquilo ali expande. Aí quem tá ali com o coração aberto, com a sensibilidade, recebe. E a gente tem essa sensibilidade. E as pessoas que têm, falam, chora, se arrepia. Velho, pra aqui. Opa, Eu lembro. Velho, que isso, meu Deus do céu. A gente ficava, então, né? Então, é isso. O Tambor Communication, ele vai falar disso também. Muito desse poder de comunicação que a percussão tem. Desde os antepassados até os dias de hoje. Assim. Você pode compartilhar a história da Rua Nova? Que é uma das suas faixas? Exatamente. A Rua Nova é um bairro onde a minha avó, que a gente falou no início do podcast, que ela foi assim a referência musical, que juro, rapaz, engraçado que eu fui saber isso ontem. Por isso você já fiz várias entrevistas, vários podcasts e eu não lembrava disso, mas o importante é né, da gente estar junto e tal. Então, a Rua Nova é uma lembrança afetiva, né? Linda, né? Que a gente tem de ir pra casa da avó, de ver o tio, de ver os tios, de ver as nossas primas. E a Rua Nova é um bairro muito potente referente à cultura, né? A Rua Nova tem muitos artistas, muitos que já se foram, mas tem muitos lá ainda hoje que sustentam essa cultura. Inclusive o Newton Rasta e o Venom são um desses caras, né? Raízes da Rua Nova. Que tá até hoje lá, bandeira firme sobre a cultura popular da Rua Nova. Gel também. Faz um trabalho muito legal na Rua Nova. Sim, pode crer. E aí eu pensando, né, nesse samba, o samba duro, né, o samba de terreiro, me remete às coisas que eu via na Rua Nova, né? Eu tive minha última vez que eu fui pro Brasil, eu passei lá pelo centro de abastecimento, que é um centro muito grande, popular, que tem lá em Feira de Santana, que vende tudo, comida, o que você imaginar tem lá. E tava tendo uma performance de um grupo de samba de roda, samba de terreiro, no dia que eu cheguei. Aí eu chorei, viu? Minha filha. Eu chorei que deu emoção. Eu vi tudo, vi a avó na minha frente, vi o tio, vi tudo. Então, assim, é uma ligação ancestral muito potente. Muito. Né? E aí eu falei, velho, eu preciso fazer uma faixa pra Feira de Santana, assim, porque... Uma homenagem. Porque
Feira de Santana foi onde eu tive o primeiro contato com o tambor. Foi ali que eu fui ouvir. Sacou? Eu nasci em São Paulo e a gente foi novinho pra Bahia, mas ali que eu tive o contato com o tambor. Então, eu acho que a Rua Nova... A Rua Nova até mais do que a própria Barroquinha. Ah, com certeza. A Barroquinha eu já tava maiorzinho, aí continuei. Mas a Rua Nova, que me dava esse acesso, que eu via as bandas de percussão de lá, que eu via as coisas, via Nito Rastro tocando. Ali na Micareta passava aquelas bandinhas ali na rua. Sim, as bandas de chão, né? As bandas de percussão de rua. Então, assim, a Rua Nova tem muito essa referência, muito forte, é muito potente. Eu considero a Rua Nova como o Candial de Feira de Santana, sabe? Então é isso. Então essa faixa ela vai falar sobre isso. Não vai ser uma faixa cantada, vai ser instrumental, mas vai falar através das levadas dos tambores, né? Eu penso em colocar também alguns coros assim das lavadeiras. Eu né? acho que seria legal. Sabe? Pensa em algum lugar. A lavagem vela da Rua Nova. Uma coisa assim. Isso aí vai ter. Isso aí com certeza. Já tive lá agora com o Newton Rasta. A gente gravou fizemos as gravações, eu, Newton Rasta e Venom. Ai, que legal. E essa faixa, Rua Nova, ela é tudo assim que se refere a essa minha lembrança afetiva da infância ali, dos primeiros contatos com o tambor, que eu nem sabia tirar o som ainda, que você ficava, Venom, velho, Newton Rasta, ensina ele a tocar aí. Meu irmão toca muito. Verdade, meu irmão toca muito, mas ele precisa aprender. Então foi ali que eu aprendi. Verdade. Até hoje, quando eu vou lá, sempre que eu vou ao Brasil, que eu vou em Feira de Santana, eu tenho que passar lá de qualquer jeito, legal, porque eles pra mim, assim, tipo, eu não sei, talvez eu nem estaria tocando hoje se não fosse. Eu estaria fazendo outra coisa, estudando. Porque também você teve. O interessante é que a sua conexão com o Newton, né? Eu tive a conexão direta com ele porque eu fui pro Japão com ele. Carolina também. Mas é por isso que eu falei, porque eu trabalhei com ele, teve uma amizade legal com ele e com o Venom também. Sim. E você era um pouquinho mais novo. Aí eu queria mesmo, né? Que eu sabia do talento deles, que eu já tinha trabalhado com eles, para desenvolver ainda mais o seu trabalho como um músico, né? Tipo assim, percussionista. E aí, vendo você fazendo esse círculo agora de homenagear e honrar, né? Aonde a sua inspiração começou também, né? Não só começou da mãe, mas o desenvolvimento da música veio através de outros profissionais, né? Então é muito interessante ver essa coisa orgânica voltando, né? O círculo aonde você dá também a oportunidade de divulgar o trabalho do Newton e do Venom também através da sua arte, entendeu? Pagando de alguma forma, sabe, a eles para expor o talento dele dentro do seu disco. Exato, porque também eu acho que é orgulhoso para eles ver uma pessoa que eles, né, tipo ali de várias formas ajudar, vários ensinamentos, e ver essa pessoa crescer e depois falar, estamos no caminho certo. Porque eu lembro até quando eu entrei na Timbala, foram uma das primeiras pessoas que eu falei para eles, falei, Veta na Timbala, os caras se emocionaram, choraram, tipo... Era a vitória deles também. Sim, exatamente. Como o que o próprio Brau sente também, assim, né? Não só por mim, mas por outros. Mas falando de mim, ele com certeza ele lembra quando eu cheguei lá no Candial e pedi pra ele, assim. Falei, Brau, me dê uma oportunidade. Eu lembro que a mãe... Aí eu comecei a participar dos movimentos percussivos do Candial e teve uns arrastões da Quarta-feira de Cinza. E a mãe foi um desses, a mãe com o Nai. A mãe na corda e eu tocando assim, ela, fica perto dele, toca perto dele, sorria. Pra ele me ver, né? E eu ficava tocando perto dele assim, tipo, Brau, tipo, me nota, eu tô aqui. E aí Jair falava com... Aí eu ficava com o Jair, que é um grande amigo nosso. Falava, Jair, velho, fala com o Brau, velho, pra me dar uma oportunidade. Ele, calma, que ele já sabe quem é você. Eu, sério? Então, assim, é uma coisa que também eu aprendi e tô aprendendo, que é respeitar o tempo da natureza. Isso. Mas também correr atrás. Não é tipo respeitar... Preparação. E ficar aqui, ó, dormindo, não. Isso. Beleza, porque para quando rolar você tem que estar preparado. Porque raramente acontece duas vezes uma oportunidade assim. Então você tem que estar muito preparado, porque... E o que é preparação para você, Júnior, como um artista? Porque eu acho que as pessoas olham para você, principalmente o nosso povo, né, baiano e também brasileiro, olha para você viajando o mundo inteiro, né, querendo até sonhar de ser você, mas não entendendo que você tem que se preparar para essas oportunidades. Então,
como é que você poderia definir como uma pessoa poderia se preparar para essas oportunidades? Sim. Boa pergunta, porque a preparação, para mim, ela engloba muita coisa. Não é só performance no palco ali. É importante ter a performance porque é o seu cartão de visita, é o que vai abrir as portas, é o que vai conquistar as pessoas ali. Mas por trás disso existe muitas responsabilidades, né? Para você abrir a boca e dizer que é artista, você precisa estar tem que ser muito humilde e buscar esses conhecimentos, potencializar todas essas coisas, porque tipo assim, não depende só você. Eu falo com os caras, velho, não é só tocar muito, não é só ser o super solo. É bom ter um bom solo, mas você sabe quanto você vale? Quanto é o seu valor? Quanto é que vale a sua gravação? Quanto é que vale o seu show? É ser responsável com as obrigações, chegar cedo no ensaio, se dedicar com o artista ou com sua música, com que você tá lidando ali, entender o que você está fazendo, cuidar, eu gosto de falar assim, cuidar da sua presença artística, não só estética, mas também de estrutura, de Apresentação. Sim, exatamente. E hoje em dia, com as redes sociais, mais ainda porque é fácil o acesso, estreitou os acessos. Então, para você, sendo uma empresária, para você ver o meu show, você está no aeroporto esperando seu voo, o algoritmo te entrega. Posso assistir ali, Que né? esse cara? Antigamente eu tinha que entregar um disco pro cara, o cara recebia, botava na gaveta e esquecia, porque era não só o meu disco, chegava a 200 ao mesmo tempo. Então, assim, eu acho que a responsabilidade de você, quando se entende quanto artista, envolve tudo isso, sacou? Com certeza. Então eu tô a todo momento tentando organizar a minha aparência, a minha presença nas artísticas, nas redes sociais. Isso me trouxe muito retorno interessante e me traz até hoje. Atrair as marcas, sacou? Que a gente sabe que não é tão fácil adquirir instrumento, música independente, né? Você não consegue... Os instrumentos são caros, principalmente para quem vive no Brasil, né? Ainda bem que você tocou nesse assunto, porque tem tudo a ver. Eu acho que, como artista, ou pessoas criativas têm a tendência de só focar no médio, né? Da coisa que ele faz. Vamos dizer, só no artístico. Isso, só constrói um vaso de argila, ou pinta um quadro, mas não pensa, né, como é que você pode contar essa história o que levou a te inspirar para criar essa arte, entendeu? Desenvolver como é que eu vou apresentar esse pedaço da minha arte para o mundo? Educação. Entender que a sua arte é única. Por quê? Porque você entende dos ritmos, você criou isso porque você pesquisou, ou você aprendeu da sua avó, e você pergunta da onde aquele tom veio. Então, quer dizer, a preparação para mim também é a parte da educação, da curiosidade, de entender que nada é criado aqui, tudo é transformado. Sim, né? e música, e você falou em educação agora, música e arte também é disciplina. Para você ser bem sucedido nessa arte, você tem que ter uma disciplina, e literalmente uma disciplina de berço, né? De casa, sobre educação, estou falando sobre educação, porque na música também existe nuances que retrata quando você é educado ou não. A tirada de mão, a respirada, a respeitar a pausa, a respeitar o colega do lado que está fazendo um solo, você fazer base, tempo. Então, isso, quando você não tem esse domínio do que é educação, você expõe isso através da sua arte ali, sacou? Então, inclusive eu vim trabalhando isso quando eu vim para Lisboa, que eu comecei a participar de alguns blocos lá de percussão. A gente está acostumado a ver os blocos de rua tocar muito alto porque é mais instrumental. Às vezes tem uma voz ali, mas raramente tem instrumentos harmônicos. E aí, nesse bloco de Lisboa, tinha um amigo meu, Silas, que é um amigão meu, que toca violão. Só que a gente não ouvia Silas. Eu falei, não, para. Gente, dinâmica é vida. Dinâmica é vida, literalmente. Temos que fazer as nuances, as dinâmicas para ouvir o nosso colega. E aí, quando eu cheguei com isso lá, que a galera entendeu que funcionou, véi, como é que você fez isso? Uma banda com mais de 50 pessoas ouvindo o violão do cara. Eu falei, porque vai ter a hora que a gente vai ter que fazer a dinâmica para ele tocar o violão dele, a voz dele sair, mas vai ter a hora do refrão que a gente vai ferver mesmo, e ele vai segurar a mão dele. E na volta,
E eu ouvindo um cara tocar. Então, o nome disso é educação, sabe? Yeah. Isso aí você consegue encantar as pessoas. Yeah, yeah. Você consegue encantar um artista. Ele fala, então quer dizer que eu posso contratar essa banda para fazer o meu show lá no estádio, porque na hora que eles fizerem a dinâmica eu vou estar grandão. Sacou? E aí as pessoas que nem músicos profissionais eram, que participavam do grupo, começaram a entender sobre dinâmica. Yeah. E aí virou até um jargão assim, né? Ai, que legal. Dinâmica é vida. É qualidade de vida, né? Dynamic. E aí é isso, até na vida mesmo, até você respirar um pouco, você dar um passo a menos, você fala, calma, aqui agora eu vou parar. Então, assim, eu acho que educação, né? E você falou isso, o que vem pra mim é a disciplina, né? A disciplina a paciência de observar o momento, né? Sim, sim. Como você fala, aqui tem uma forma de falar, Duane fala direto. Oh, can you sense the room? Né? Você tá vendo, né, a sala, né? Você tem que se ligar ao que está acontecendo. Você não pode chegar na conversa falando de uma coisa completamente diferente na conversa atual. Sim. Então, quer dizer, se você é um artista, você sabe a hora que você pode entrar com a sua percussão numa coisa que é mais livre, né? Mas quando você está criando como produtor ou como até professor, você viaja para fazer workshop, você entende ali, ouvindo os instrumentos, você sabe o que está faltando ali. Porque você está no momento. Sim. Você, o tambor aqui está desafinado. Peraí. Entendeu? Então, a disciplina é criada com a paciência também, que desenvolve um nível diferente da sua arte, né? Como eu sempre falei para você, meu irmão. Júnior, você não é só percussionista. Você é um artista, você é um produtor, você tem uma capacidade de produzir qualquer álbum para qualquer artista do mundo. Eu quero que você pense dessa forma. Você não só toca tambor, entendeu? Então, eu acho que é isso também. A preparação dar uma olhada na sua arte e falar como é que eu posso expandir da onde que eu criei essa arte, né? Para poder ser mais comercial. Que é esse nível agora com a internet, você pode criar a sua sala, o seu palco. Sim. Se você sabe o que você acredita, o que você tem é uma coisa única, que as pessoas gostam, né? E você tem até a doação agora no YouTube, as pessoas podem até dar gorjeta para você, entendeu? Monetizar. E aí, de repente, uma TV te chama porque você tem vários seguidores, TikTok, e aí agora você aparece num show na TV. Aqui tem muito nisso, onde se a pessoa é única, se a pessoa é interessante, o trabalho é interessante, a mídia, né, entra na internet para ver. Como eu falei, da parte de que a internet ela pode ter alguns problemas, mas ela tem muitas outras qualidades, que foi estreitar esse contato, esse acesso, né? Isso. O cara tá aqui, o diretor viu aqui na internet, ele manda a produção buscar na hora. Pode falar do Barão? Sim, claro. Tudo. Eu até lembrei agora do Barão. O lance do Barão foi uma história que responde tudo isso do que a gente está falando sobre dedicação, sobre buscar a sua assinatura, a sua identidade. Porque é uma delícia tocar o timbal da timbalada, é mágico. Mas eu queria o timbal da timbalada com um plus a mais. Assim. Eu falei, não, preciso fazer algo porque preciso atrair a atenção das pessoas, porque tem 400 timbaleiros aqui tocando muito bem. Então eu tenho que buscar, e foi o que aconteceu. E aí, nessa situação do Barão Vermelho, os caras me ligaram e falaram, a gente quer um percussionista para a volta do Barão Vermelho no Rock in Rio, e que é a volta do Barão, depois de não sei quantos anos, mas tipo, é a volta de um percussionista após o falecimento do saudoso Peninha. Nunca tivemos percussão, e você vai ser a volta da percussão no Baiana. No Baiana. Que é outra história que tinha. No Barão. E aí eu fiquei, né? Tipo, na hora. Maria, elogio. Foi um misto de responsa com felicidade. Quem não quer receber essa ligação, né?
E aí os caras bancaram a minha ida do Brasil, a gente quer você. E aí eu, na hora, comecei a perguntar assim, falei, véi, Por quê? eu mesmo aqui conheço uns 10 percussionistas, No tipo, Brasil. top de linha, lá no Rio, No Rio. que ele nem precisava gastar passagem. Aham. Nem precisavam gastar passagem. Mas ao mesmo tempo eu tinha uma resposta. No momento exato eu tinha uma resposta disso. Eu falei, é a sua assinatura, irmão. É o que você propõe Yeah. enquanto artista. É muito além de tocar um tambor bem. Não só no tambor, mas também um violão. É muito além, gente. E aí começa a vir as respostas. Tá vendo que o caminho é esse? Como é que tá vendo que tá certo? Então os caras bancaram a minha ida para tocar num dos maiores festivais do mundo, com uma das maiores bandas do Brasil, das maiores referências do pop, do rock do Brasil. E isso me trouxe várias reflexões assim, né? As pessoas começaram a Imagino. questionar, véi, você tá aqui. Os caras bancaram a sua ida de Portugal pra cá e os caras rasgando, falando ao vivo no show. Já veio direto de Portugal pra tocar com o Barão Vermelho. E aí, numa situação, eu perguntei pros caras assim, eu fiquei curioso. Eu falei, Aham. eu sou super curioso e ansioso. Aham. Falei, vem cá, velho. Tava na van assim. Aham. E como foi essa escolha? Por que o Japa System? Os caras foram super diretos. Japa, a gente queria um artista. Eita. Tocar percussão, fazer a sombra do Peninha, a gente tem vários aqui. Bons também. Mas a gente queria você, Japa System, sua assinatura. Eu falei, vai ficar assim. Porra. Yes! Não é que Japa System é melhor do que Não, Orlandinho, do que não, muito pelo contrário. E ninguém é melhor que ninguém, existem qualidades diferentes, cada um com seu encanto. Mas é isso, existe a assinatura. Quando você tem a sua assinatura, o cara vem te buscar debaixo da cama. Você lembra que a Beyoncé trouxe lá o Les Twins, os gêmeos franceses, viu os caras na internet, os caras fazendo com ela no mundo inteiro agora, e dentre outros, assim, né? Então é isso, eu acho que o Barão é mais uma história linda na minha trajetória. Com certeza, Sacou? porque a gente cresceu ouvindo Barão. Sacou? Exatamente. Isso. Vários clássicos ali e eu, assim, porra, como é que um dia eu tô tocando com os caras do Rock in Rio? No Rock in No Rio Rock in também. Rio, né? Então, assim, É. pra mim é sensacional poder falar sobre isso. E é necessário falar sobre isso porque tem pessoas ouvindo que precisam dessa inspiração, né? Como eu tenho as minhas inspirações, Com certeza. outras pessoas precisam ouvir essa história. E é uma das histórias fantásticas, assim, na minha vida. E do Baiana? Ah, o Baiana... Canta do O Baiana. Baiana, pra mim, foi um acontecimento... Poxa, eu falar do Baiana assim, deixa eu ver. Porra, é difícil falar do Baiana. Mas o Baiana foi uma das bandas... Por que é difícil? Porque teve muitas coisas foda, assim, sabe? Desculpa aí. Mas, assim, o Baiana... junto com seu coletivo ali, né? Porque o Baiana, assim, é um coletivo, eu não consigo chamar o Baiana de banda, o Baiana é um coletivo em que cada um tem o seu próprio trampo, tá ligado? Não é uma banda que os caras só são músicos e acaba, vai pra casa e acabou, não. No Baiana, cada um tinha o seu trampo pessoal, o seu trabalho pessoal musical. Então, quando juntava tudo aquilo ali, Ave ficava Maria. o Dream Team, sacou? Sarapatel. Véi. Eita, você falou Sarapatel agora, chega a Bugagu. Então é isso. Então Baiana foi massa, porque eu tive a projeção artística do Baiana foi incrível, assim, né? Yeah. Foi ali que eu comecei a acessar os maiores festivais do mundo. Foi com o Baiana que tava ali, a gente conquistou o prêmio da música brasileira. Pô, eu tava no foi Teatro Municipal do Ave Rio. Maria, eu com chorando. todo mundo lá, todas as bandas, todos os artistas, e a gente lá recebendo o prêmio da música brasileira. Yeah. Né? Você poder vivenciar isso, você receber prêmio por estar na banda ali, por... Grammy, né? Ali, não, esse ainda foi eu vou chegar no Grammy. Aí foi o Eita, prêmio da música brasileira, o prêmio, né? Tem todo ano esse prêmio. E a gente conquistar o Grammy Latino, né? Eita, O Grammy, verdade. eu lembro que no dia que a gente recebeu a notícia que a gente ganhou o Grammy, eu na mesma hora fui no meu profile Instagram. na minha bio, já atualizei, a gente ia tocar, tava tipo minutos antes de tocar, eu não estou mentindo para ninguém. Grammy Latino. A atualização feita com sucesso, o Grammy Latino. Então assim, é massa você vivenciar isso. O Baiana é à toa que tá aí, Ai. conquistando o mundo, né? Então o Baiana, né, eu pude viver, assim, o Baiana, cada encontro era uma aula de alguma coisa. Yeah. Porque eu já estava aqui, eu não sabia do Baiana, né? Mas aí, quando o Júnior mandou pra mim
o som do Baiana, eu fiquei, pô, velho, isso aqui é bem único Baiana também. System. Era bem, o som era diferente, porque tinha uma mensagem forte, política, social, espiritual, com com o ritmo Originalidade, né? baiano, Raiz, sabe? sim. A gente vê isso muito no hip hop, no funk, Sim. né? Mais conscious, né? No Rio e São Paulo, mas para mim, né? Baseado no que eu sou, no que eu entendo de fora, eu vi o baiano e também o russo também, sabendo que ele é um compositor, sabendo, ele é de feira, né? Sim, sim. Então, para mim, eu comecei a ficar mais curiosa do processo do Baiana no trabalho visual, contando uma história. Eu fiquei muito. Eu não sei qual é a palavra em português que eu esqueci. I was very impressed. Impressionada. Impressionada com a criatividade do Baiana. Sim, é porque o baiano ele também tem esse poder tudo isso que você falou, essas referências, mas também de resgatar. Um exemplo, o próprio samba reggae, que estava sendo esquecido, né? Os blocos afro têm um problema cultural que a gente sofre lá, um preconceito, que eles tentam de qualquer forma calar os tambores. Ele bota o bloco afro para tocar 2 horas da manhã, que nem as televisões estão mais transmitindo ao vivo. Ou seja, então o menininho, a criança, não vai ficar até 2 da manhã esperando um bloco afro. Por que não botar num horário acessível para todos? Então, assim, o samba reggae, o Olodum, né, que é uma grande representatividade, dentre outros, lá em Salvador, e o Baiana trouxe muito isso nas faixas, né? Eu lembro. Sim. Sim, tinha, e dentre outros gêneros musicais, né? O frevo, o baião, a cúmbia, a música latina, assim. Não, o Baiana pra mim eu acho que é um estudo, né? É um estudo, não é uma banda assim, normal. Você vai pro Baiana, você vive ali uma experiência que você volta pra casa uma outra pessoa. E eu vivi isso de dentro, eu tava produzindo com os caras, eu vivi isso de estar dividindo palco ali com presenças ilustres de artistas que fazem parte dessa construção da música popular brasileira, Ney Matogrosso, Gilberto Gil, poxa, Tom Zé, dentre outros, uma galera que já participou, Margareth Menezes. Legal. Las Matumbi. Não. Benegão. Benegão, que também é uma... Porra, velho. São Paulo, ele né? é uma peça, assim, tipo, importantíssima também para essa construção do baiano. Ele é um cara que, tipo, sempre tá com a gente, sempre tá produzindo, sempre tá dando conselho. É um cara que representa muito o baiano. Sempre em Salvador, ele sempre tá lá com a gente. Ele tá na sua faixa, no seu disco também. E que gravou o meu disco, a faixa Trindade. Ele Muito bonita e Enio também. Nogueira, que é um amigão meu também, produtor. É isso, eu acho que o Baiana foi esse portal, né? Mágico também, assim. Eu acho que cada vivência minha, Timbalada, Foi muito o Terra mágico. Samba, quando eu cheguei logo em Salvador, antes de tudo isso teve o Terra Isso, Samba, Terra que Samba, foi a eita, pô. primeira banda que me... Grande que você... Pós chegada em Salvador, foi a primeira banda que me levou pra fora. Isso, foi a minha primeira viagem internacional, que fui pra Cabo Foi pra Verde. onde? Cabo Verde com eles. Verdade. Fui pra Cabo Verde, aí o Terra Samba, pá, beleza, eu precisava de tocar numa banda né, grande assim, em Salvador, e ele foi a primeira oportunidade que eu tive. E aí depois veio a Timbalada e o Baiana. Então, assim, eu não rodei muito em bandas, mas nessas bandas por onde eu passei foram construções muito sólidas, assim, né? Timbalada, uma realização de um sonho, o Baiana, uma projeção, tipo, fantástica. Assim. Eu sinto que deu mais te ajudou a expandir muito, ainda além dos tambores. Eu acho que o Baiana... Aquela coisa eu não sei, de fora, olhando de fora para dentro, eu acho que o Baiana também te deu um desafio que você tava precisando pra... É como se você joga um videogame, sabe? Sim. Tem fases, níveis né? diferentes para você ganhar num videogame. Então, para você, eu acho assim que o Baiana, o seu nível elevou mais ainda, expandiu mais ainda para chegar... É como você tocar... É como um jogador sai do Brasil e vai pra Europa, né? Isso. E joga no time de top da Europa, você começa a entender que é daquilo ali para melhor, sacou? Então o Baiana, ele me proporcionou várias situações de que eu entendia que eu
tinha que ir muito mais além. Isso. Não me deixava se acomodar. Isso. Porque os caras são muito inteligentes, cabeça pensantes, e aí a gente Muito. juntava, fazia aquilo ali. Então eu falava, não, a gente tem que ir mais, eu quero mais, porque... Isso. Sacou? E aí fizemos esses somados 6 anos de baiana, até chegar o dia que eu falei... Uau, 6 anos. Até chegar o dia que eu falei, obrigado. Yeah. Muito grato. A gente tem até hoje uma grande relacionamento, assim. Foi logo pós-pandemia. E eu falei, eu quero mais. Retornando a falar desse eu quero mais, foi isso que me fez decidir pro Baiana que eu não queria mais. Já tava bom, as páginas já foram escritas. Então aí eu falei, não, agora eu quero fazer outras coisas. Voar com a minha nave, conhecer outros artistas, quero ir para outro país. As páginas tá lá, ninguém vai apagar isso não, tá registrado no livro da vida, sacou? Tá registrado. E então a gente... O importante é você não deixar de reverenciar esses encontros que foram essencial e importante para a nossa vida. Eu sempre lembro e sempre vou lembrar, enquanto eu estiver aqui, todas as pessoas e todos os movimentos em que eu participei. E é isso, eu sou muito feliz, porque eu toquei numa grande referência percussiva, que é a timbalada, e toquei num grande acontecimento artístico, que é o Baiana, né? Que é E hoje é impossível negar que a minha música não tem a referência dessas, né? Então, assim, é isso. A gente vive de inspirações, a gente não consegue criar nada do zero. São inspirações que a natureza está mandando de coisa que você ouviu há 10 anos atrás, com uma coisa atual, e vai, cria, faz aquilo ali, né? Tipo, tem um ditado que fala que nada se cria. Tudo se transforma. Se transforma, né? Então, acho que é isso. Eu acho que é viver esses momentos e valorizar cada fase dessa, né? Por onde você passa. O Baiana foi assim, uma das grandes conquistas, assim. Agora vem uma outra coisa pra gente falar, conversar sobre qual foi a sua visão ou experiência quando você viajou para o Barbados, para o meu casamento? Sim, o Barbados... Musicalmente. Enfim, o Barbados eu queria ter curtido mais, mas foram poucos dias, inclusive ir para concertos de bandas tradicionais. A gente não teve muita oportunidade porque foi um curto tempo. Mas o Barbados traz ali uma... Hã? Tinha um DJ lá. Não mas eu queria ver bandas tradicionais assim, tocando, né? Lógico, porque você é músico. O DJ, ele reproduz isso, porque o cara pesquisa o que está acontecendo ali. Então, assim, mas o que mais me impressionou, energeticamente falando, no Barbados, foi aquela presença afetiva, familiar, ancestral. Isso. Né? De você ver ali a galera anegrada, pá, tipo, você vê a galera correria, né? Você vê todo mundo ali, cada um com a sua arte, com seus trabalhos, com a sua forma de... E pra mim foi mágico, assim. Claro, foi especial porque foi seu casamento, então a gente tava muito, muito excited ali, muito feliz. Mas assim, eu quero voltar no Barbados para poder passar um tempo, como é que fala? Imergir mais nessa parte cultural do que é o país, assim. E as coisas que eu tenho ouvido, né? O soca, as coisas muito potente, né? Musicalmente também, de energia. Eu tô pesquisando algumas coisas de lá porque eu quero fazer algo. Que legal. Algo assim. Eu mencionei isso porque o DJ no meu casamento, ele é muito famoso. E ele, a Rihanna já Sim, aquele que eu toquei ao lado dele. Então, pra mim, tipo assim, quando eu falei, né? Eu tinha falado pro meu marido, eu falei assim, amor, eu quero que meu irmão venha. E seria legal se a gente fizesse um show, né, dentro do casamento. Tipo assim, uns 10 minutos. Sim, um pocket show. E aí, ele falou assim, vai ser muito legal, vou falar com o Dusty sobre essa ideia. E vamos ver. Mas aí, quando eu cheguei lá no dia do casamento, eu conversando com o Dusty, eu não sabia... Tipo assim, você tinha me falado que ia fazer assim, a sua parte uns 10 minutos. E aí eu comuniquei com o DJ. E o meu marido me falou, o Dusty, ele é o melhor da ilha e só faz casamento, festa pra milionário. Até a Rihanna que ele faz. Eu disse, porra, velho... Nem acreditei, né? Mas eu falei assim, meu irmão vai ficar todo
entusiasmado. E aí, quando o Júnior começou a tocar, assim, eram umas 95 pessoas. Minha irmã, meu irmão, claro, meu sobrinho, meu filho estava lá. Mas o restante era tudo americano e alguns americanos que tinham uma conexão com Salvador, Brasil. Kamal, Alex, a Sim, sim, família e é. tudo. Então, a família do Wayne, né, de Barbados e também os americanos, alguns deles te conheciam da internet, Sim. né? Tinha uma ideia do som do Japa System. Mas aí, quando o Júnior tava tocando ao vivo e no tambor, do jeito que ele toca, o pessoal saiu de lá assim, com Ave Maria, tava me arrepiando. E as pessoas, para você ver o poder da música, né, do tambor. Sim. Foi magnífico. O pessoal da ilha, os empregados do hotel tava tirando selfie, tava fazendo um vídeo assim, todo, sabe, animado, porque primeiro, Foi a mágico, foi música é lindo muito aquele dia. familiar. Sim, sim. Entendeu? É muito familiar para eles, entendeu? Então, para mim, eu assisti aquilo porque eu entendia, porque eu tô aqui nos Estados Unidos há 25 anos e também comecei a familiarizar com a cultura caribenha através do meu marido. Sempre gostei de música, o irmão dele é um DJ, entendeu? Então, quer dizer, aquela conexão de ter meu irmão compartilhando a música afro-brasileira em Barbados e ter as pessoas de Barbados olhar para ele, olhar para a arte dele, se emocionar, para mim, tipo assim, foi uma outra experiência. Não, e quando você fala dessa comunicação do tambor, eram músicas que eu nem sabia que música era, mas a gente estava ali Mas no ali, ó, no diálogo, orgânico, ele isso, ouvia a música e botava a percussão. exatamente. E é onde eu venho também tocar, mais uma vez, sobre a educação. Eu não podia chegar ali e ficar sentando lá a mão o tempo todo, que aí até o próprio DJ falando, eu, pai, entendia ali as nuances, entendia o momento da música, Yeah. entendia quando era groove, que queria uma percussão. Aí eu ia, minha filha. Não, é isso, eu Foi adoro, assim, eu foi muito amo legal. isso. Então, Japa System, what's next? O que é agora? Qual é o próximo? Não é o projeto, o próximo passo, o próximo Next step, level. level. Yeah, level. Então, eu tenho uma grande convicção de que eu vou conseguir rodar o mundo com o meu concerto. Respeito o tempo, porque eu sei que tudo no seu tempo. A gente está num processo de evolução. Ninguém está pronto 100%. Até os artistas que estão grandes aí estão sempre buscando conhecimento, porque sabe que sempre falta mais alguma coisa. O mundo está girando muito rápido, você precisa atualizar algumas coisas. Mas assim, o meu próximo, my next level é viver do meu show e tocando no mundo, festivais. Eu quero acessar os festivais do mundo. E eu sei que eu vou conseguir isso. Eu falo com convicção e já estou conseguindo fazer aos poucos. Fiz um festival muito grande lá em Lisboa, que é o Jardim de Verão do Gulbenkian. Fiz lá o festival. Fiz um festival na Indonésia, que foi o Bali Spirit Festival. Fiz um festival La Lata em Salvador também, que é um festival internacional de percussão. E eu entendi que o meu som é isso. Eu fiz um show na Austrália agora e o cara falou que tava vazio esse dia. Porque foi num restaurante, era um formato diferente, mas eu já tinha fechado a data e eu não podia desistir. Não, vamos lá fazer. Aí fiz um show mais tranquilo, mas porém fiz o show que eu faço. Aí um cara chegou assim pra mim, depois que eu acabei o show, ele foi lá no fundo e falou, véi, seu show é festival. Aí ele entendeu, Confirmando. ele entendeu a mensagem. Meu show é festival. Que legal. Então assim, é isso, eu quero rodar o mundo fazendo festival. E claro, fazer collabs com grandes artistas e... Porque a collab é bom que você tá ali multiplicando, Yeah, né? yeah. Mas é isso, eu quero viver o meu... Eu tô vivendo... Já tô começando a viver esse sonho de viver da minha arte, sacou? Yeah. É isso, é viver da minha arte, fazer o meu concerto, levar pro mundo, música pro mundo. E é isso. Quando eu chegar nesse estágio aí, eu vou estar... Não que eu vou parar por aí, mas eu vou estar super realizado, assim, porque... Acho que é o sonho de todo artista, né? Viver da sua arte, né? Não, com certeza, com certeza. Eu acho que é isso. Então, para finalizar, qual é a melhor
melhor conselho que você poderia dar para um artista? Pode ser uma escritora, pode ser um percussionista, pode ser uma pintora. Então, experiência viva, né? É você, primeiro, o mais rápido que você puder entender o que você quer, onde você quer chegar. Porque existe muita gente boa, muito artista bom, mas que ainda está perdido no estilo de música, no que ele vai fazer, se ele quer viver acompanhando outro artista ou se ele quer ser front. Então eu sempre enxerguei isso muito vivo em mim, que eu tinha condições de ser um front. Só que eu sei que depende de várias coisas. O que é front? Ser um cara da frente, de estar ali, da frente. de ser um artista, né? De estar o frontman, de estar ali, entendi. tipo, botar a cara na rua, né? Então, assim, isso depende de várias preparações, mas eu sabia até onde eu queria chegar. E eu comecei a fazer isso a partir dos workshops, começava a fazer as minhas performances no workshop e comecei a ir pro palco. Então, assim, é você se dedicar e entender o que você quer, até onde você quer chegar. E é isso, velho, potencializar o que você mais sabe fazer. Se eu sou bom no timbal ali, sou bom na máquina eletrônica, potencializa isso. Existem outros caras bons, outras meninas bons no timbal, outros caras bons nas máquinas eletrônicas, mas você tem que criar a sua assinatura. Criar a sua assinatura. Você conseguiu criar a sua assinatura, que é a sua identidade, você já está num lugar diferente ali, sacou? Diferente. As pessoas já vão olhar e falar assim, ó, aquele cara toca bem, aquele, mas aquele ali tem uma coisa, tem um algo lance, diferente. sabe? E aí eu tô conseguindo fazer isso. Eu já consigo fazer isso, mas estou buscando a potencializar isso, porque eu sei que é o segredo do sucesso, tá ligado? E pra mim, sucesso não é só dinheiro, não. Dinheiro é consequência disso. Eu acho que sucesso é você estar... Eu tô aqui hoje nos Estados Unidos através da minha arte. Tava no avião mês passado indo pra Austrália pra fazer um workshop, pra tocar lá. Tava indo pra Indonésia, eu assim, sozinho. Pô, eu não tô com banda, não. Eu sou a banda. Sacou? E é isso, é sonhar, mas é correr atrás também e realizar esse sonho. E eu uso uma frase que é muito forte, eu sempre gosto de falar essa frase, que é o principal instrumento é você. Não adianta você estar com os melhores equipamentos se você não sabe onde quer chegar, sacou? Vai ficar enchendo a casa de equipamento e tempo passando, aí vai se frustrar, desiste, sacou? Então eu sempre quis tocar na timbalada, sempre quis tocar numa banda grande como Baiana, sempre quis ser convidado por outras bandas, outros artistas e aí comecei a pensar, falei, não, eu quero pensar enquanto artista, né? Eu quero ser o artista da parada. E isso tá acontecendo, sacou? Acho que é isso, é você primeiro saber o que quer e potencialize o que você mais sabe fazer. And that is a wrap. Thank you. I'll see you on the next episode of the Be Bonita podcast. Ciao. Tchau.